Amém. Nós vamos ler São João capítulo 1, o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Senhor Deus, pedimos que o Espírito Santo possa falar conosco mais uma vez. Queremos dedicar nossa vida a Ti e que o Seu nome seja glorificado através do nosso viver. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Deus, seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. As conversões. Bem, meus irmãos, vamos meditar nessa palavra. Eu sei que cada coisa que falamos são coisas que são repetidas várias vezes para formarmos mais um quadro daquilo que nós temos tão claro nas Escrituras. Eu falo de duas conversões, mas poderia ser apenas as conversões, porque quero entrar na nossa também. Tem a conversão de Deus, Espírito, para a palavra. Ele teve que vir nesta forma para poder ser visto. Isto era a teofania, que é a unção, que é o Logos, que é o Filho, que é um corpo. Isto aconteceu quando Deus em si mesmo viu que precisava se manifestar. E nesta manifestação, ele teria que ser visto, e ele, como Espírito, não poderia ser visto. Aí ele chega a ser a palavra, que é a teofania. A palavra e teofania, diz o profeta na mensagem Quem é esse Melquisedeque, que é a mesma coisa. A palavra, a teofania. Então, Deus veio de Espírito para a palavra. A palavra, sendo a teofania é um corpo que aparece e desaparece ao mesmo tempo. É como nesse momento está passando aqui dentro desse salão várias imagens, vários sons, mas nenhum de nós ouvimos e nem vemos. Mas se ligar um televisor aqui, então vai captar o que está aqui. Porque o televisor, ele capta o que está chegando, um bom sinal
na sua casa. Seja o sinal de qualquer canal, mas chega na sua casa. Então, seu televisor não foi feito para captar de longe, mas para captar o que está perto da sua casa, o que está dentro da sua casa. O seu rádio foi feito para isso. Ele vai sintonizar bem o que está dentro da sua casa. Se não estiver ali, o rádio não busca, a televisão também não busca. Simplesmente estão captando o que estão dentro do lar. Vocês estão entendendo? E assim está aqui também estas coisas, mas você não vê, você não ouve, porque está numa outra dimensão, chamada a quarta dimensão. Ela está numa outra dimensão. Mas nós que vivemos na primeira, segunda e terceira dimensão, que é luz, matéria e tempo, então não conseguimos ver a quarta dimensão se não for através de uma televisão, de um televisor ou do rádio, para você ouvir a voz, que são milhares, milhões de vozes que estão passando por aqui nesta hora, sons diversos, imagens diversas, tem coisas desagradáveis, tem coisas boas, tem coisas de prostituição, tem notícias ruins. E o que mais passa de notícia ruim, é difícil passar uma notícia boa. Sempre a notícia de morte. É difícil passar uma notícia boa. Passa mais é coisa ruim. Como muitos crentes só conta o barco furado, aquele que não chega ao porto seguro, aquele que afundou. Você viu o irmão fulano, a irmã fulana? Você viu o que eles fizeram? Mas são barcos furados. Eles afundaram na jornada da vida. Então, muitas vezes, as notícias são contadas, mas é assim, o que dá mais ibope são estas coisas ruins que são contadas, não coisas boas. São coisas desagradáveis que acontecem no governo, na igreja, na nação. É o que dá mais ibope. O povão está de ouvido em pé, está de olho naquilo. Então, não tem coisas boas para se ouvir no mundo. Você precisa de Deus para ouvir coisas boas. Então você precisa de bons cristãos para ter boas coisas para transmitir. Nós vemos que um soldado de Davi, ele era próprio para levar notícias de morte, de derrota. E o rei sabia, quando aquele indivíduo vinha chegando, ele já sabia, não é boa coisa. Quando fulano vem chegando, não é boa coisa. Tem irmãos que vai chegando na sua casa, você já sabe, não é boa coisa. Tem gente que vai visitar a sua igreja, você diz, não é boa coisa. Sempre, ou vai para especular, para ver alguma coisa, e o irmão Branco diz que o diabo vai te mostrar muito. Se você veio para ver coisas ruins, o diabo vai te mostrar muito, porque tem. Não tem só coisas boas, tem coisas ruins. Mas pedimos a Deus, Senhor, faça com que eu não enxergue as coisas ruins de meus irmãos, mas as coisas boas. Isto é o melhor. Então vamos continuar aqui, vendo que Deus quis manifestar e manifestou, mas ele veio através de conversão. Então foi conversões. A palavra mostra que é uma mudança. Diz que é o ato, o efeito de converter-se de uma religião para outra. Conversões ou conversão. Ato ou efeito de converter de uma religião para outra. Mas eu não vou falar disso porque existe também o ato e o efeito de converter do mundo para Deus. Da denominação para a palavra. Certo? Conversões, são conversões. E Deus mesmo em si converte várias vezes. É como Deus em morfe, quer dizer, Deus mudando. Deus convertendo de um papel para outro. Deus convertendo de Noé para Moisés, de Moisés para Elias, e assim por diante. Mas eu estava pensando sobre o que eu li,
que é isso, Melquisedeque, parágrafo 78 e 79, agora vemos o atributo filhos de seu espírito ainda não tem estado no corpo de forma da palavra. Nós somos filhos do seu espírito. Guarde bem, ainda não estamos no corpo da palavra, quer dizer, não convertemos ao corpo da palavra, que é uma teofania. Ele diz aqui, esse corpo está sujeito à palavra e ansioso, esperando a mudança do corpo. Você, sem querer, você pode notar que você mudou de idade, mudou a sua fisionomia de novo, passou para mais velho, passou para mais gastos, você está mais desgastado. E não adianta, muitas vezes nós queremos mostrar que somos alguma coisa e que não nos estragamos, mas estragamos. O cabelo mostra que você se envelheceu, a ruga mostra, você não é mais aquele de 18 anos, aquela de 18 anos. Você converteu em um homem mais velho, mas também se converteu de criança a adolescente, se converteu de adolescente a um jovem, se converteu de jovem a um emancipado de 21 anos, e logo se converteu de um emancipado a um homem maduro. De 28 anos em diante, conhecemos como um homem maduro. Porque quem não amadurece até 28 anos, você não espera mais que aquele homem vai consertar e vai criar juízo, que ele não vai mesmo. E a mulher que não criou juízo até 28 anos, você não espera que ela crie juízo depois de 28, porque não tem mais. Porque chegou o período de vencer os 4 setes da vida. O primeiro sete você vai na escola, o segundo sete você é um adolescente, o terceiro sete você já está casando, o quarto sete você já amadureceu. Do quinto sete para frente é só queda. Irmão Brana diz que dos 25 anos para frente você morre. Você vai morrendo, porque é uma decadência. Mas Deus pode chegar a você no seu terceiro sete, nos seus 21 anos, no seu quarto sete, nos seus 28 anos, ou Ele pode chegar até nos seus 8 vezes 7, porque dali para frente, depois dos 7 vezes 7, 49, você está vivendo o último da sua vida, o último que não aguarda grandes coisas mais. Você está no final. Mas ainda busca força, principalmente na nossa era, é tão difícil, porque a nossa alimentação não permite pessoas muito fortes, saudáveis. Elas são todas, a maioria deformadas. Já se deforma novas, jovenzinhas se deformam nova por causa da alimentação, os rapazes se deformam novos por causa da alimentação. E muitos crentes se deformam novo espiritualmente por causa da alimentação espiritual, do pão que eles comem, da mensagem que eles ouvem, que não forma corpo de cristão, de cristã. Isso é muito mal. Então vai chegando o ponto que a gente vê uma conversão, faz bem. Faz bem. Você não gosta, mas quando você chega no seu último raio, como diz o irmão Brano, depois dos 55, você vive o último raio de vida. Que é o último raio de vida que você vive depois até você morrer. Mas quando você chega a esse ponto, você ainda pode, se não decidiu a Cristo, pode decidir-se a Cristo, ainda é o privilégio de deixar Deus entrar em você e te converter no seu último momento. Certo? Isso é muito bom. Aqui eu quero prosseguir no 79, que é isso, Melquisedeque. Agora a diferença entre ele e você como um filho, quer dizer, entre Cristo e eu como um filho. A diferença, ele foi no começo a palavra, um corpo em morfe, que é a teofania.
Ele foi no começo a palavra, um corpo em morfe, que é a teofania, que é o Logos, que é o Filho de Deus. No começo. Ele entrou e viveu nisso, na pessoa de Melquisedeque. Então, ele se manifestou, ele fez conhecido a Abraão, na pessoa de Melquisedeque. Nunca ouvimos mais de Melquisedeque. Agora eu prego essas coisas porque eu creio num profeta. E eu prego essas coisas porque eu as vejo na Bíblia. Entende? E eu creio nisso. Eu estou pregando porque eu creio. E se a pessoa não ver essa conversão de Melquisedeque, como Deus Espírito, a palavra, e logo da palavra que a teofania manifestou na pessoa de Melquisedeque, que era Deus, em forma de teofania, aparecendo e desaparecendo ao mesmo tempo. Mas ele converteu ainda. E se você não acompanha esta conversão dele, você não verá a sua conversão, e você não verá a conversão dele hoje. Ele ainda converteu. Ele ainda vai converter. Eu poderia usar, por isso uso as conversões, porque ele converte várias vezes. De espírito a Logos, que é a teofania. De teofania ele manifestou a Melquisedeque. Com Melquisedeque ele se fez conhecido a Abraão. Mas ele ainda converteu de Melquisedeque a Jesus Cristo. Amém? Eu estou aqui com a mensagem na mão, parágrafo 79, quem é esse Melquisedeque? Ele diz, nunca ouvimos mais de Melquisedeque, porque ele se converteu em Jesus Cristo. Se Abraão ressuscitasse hoje, viesse falar conosco, ainda que nós vemos que o irmão Brando diz que ele naquela ressurreição, ele já subiu. Se ele aparecesse aqui, Abraão, ele não ia mais falar naquele Melquisedeque. Porque o próprio Abraão sabia que ele tinha que converter, mas Abraão no seu dia o viu como Melquisedeque. Mas os judeus nos dias deles viram como Jesus Cristo. Você, nos seus dias, os americanos nos seus dias, viram ele outra vez. Eu tenho base para mostrar isso para vocês, porque sempre Deus numa carne. Isto é que é Deus, a palavra, a teofania. Ele tirou a máscara de Jesus Cristo e pôs a máscara do Espírito Santo. Jesus Cristo tirou a máscara do Espírito Santo, pôs a máscara de William Branham. Ele tirou a máscara de William Branham e está falando da máscara da esposa de Cristo. Do quíntuplo de Efésios 4:11. Logo ele tirará e mudará, converterá. Oh, a gente vai longe com isso. Porque ele tem que converter ainda a filho de Davi. E é o mesmo Deus em todo o tempo. Aleluia. Em todo o tempo é o mesmo Deus, simplesmente tomando um outro corpo, uma outra carne. Deus em morfe. Deus mudando-se. Deus convertendo-se. E aqui é exatamente isso, ele converteu em Jesus Cristo. Melquisedeque foi o sacerdote, porém se converteu em Jesus Cristo. E se você não ver isto, por que não comenta muito dele? E nem os judeus comentam muito dele? Por quê? Eles não tiveram encontro com ele. Quem teve encontro com Melquisedeque foi Abraão. Os outros não tiveram encontro com Melquisedeque. Mas Abraão teve sim o encontro com Melquisedeque. Quem tem esse encontro é que fica marcado. Tem gente que nunca encontra com Deus. Nunca encontra quando Deus está mudando de corpo, mudando de ministério, mudando de espírito para a palavra, que é um corpo, que é a teofania, mudando e se aparecendo como um homem. Melquisedeque, falando com Abraão, dando a ceia para Abraão. E ele continuou, através dos profetas do Velho Testamento, mostrando parte da palavra até que ele nunca se converteu em Elias.
Melquisedeque não converteu-se em Isaías. Melquisedeque não converteu-se em João Batista. Porque todos eles foram partes da palavra. Mas Melquisedeque se converteu em Cristo. Porque Jesus Cristo era a palavra, não parte da palavra. Se as pessoas pudessem ver que esta mesma manifestação de Deus nesses dias finais, Deus em morfe, a palavra, numa carne humana, falando conosco, comendo conosco, pregando para nós, deixando estas mensagens que temos. Quem era isso? Não era um homem. O homem não tem conhecimento destes, daqui só pode ser Deus no homem. O homem dá lugar para Deus operar através dele. Agora, se as pessoas não veem aquela conversão, você procura Jesus Cristo, você procura Ele, e logo Ele diz, eu sou Espírito. Você procura Ele no Novo Testamento. Não, eu quero ver. Quando Saulo viu, ele era o mesmo que Moisés viu. Quando Saulo viu. Agora, ele já havia convertido de homem, Deus carne, Deus homem. Ele já havia convertido a Espírito novamente. Ele já havia se convertido em coluna de fogo. Atos 9. Paulo viu, era uma coluna de fogo. Era ele, era o mesmo Melquisedeque, era o mesmo Jesus Cristo. Agora, uma coluna de fogo. E essa coluna de fogo, por incrível que pareça, os gentios não podem se esquivar, eles vão ter que pagar o preço de ter rejeitado a manifestação da coluna de fogo no nosso tempo, que em nenhuma época foi fotografado. Mas ele permitiu, no nosso tempo, numa ciência avançada, Deus permitiu que o olho da câmera pudesse fotografá-lo, pudesse vê-lo. E o que era aquilo? O que é a coluna de fogo? Não é o William Branham que é o Logos, é a coluna de fogo, que é o Logos, a unção sobre o homem, mas não está sobre todos. Tem que entender? Assim como a coluna de fogo, a unção, sobre o quíntuplo de Efésios. Mas isso não quer dizer que a unção, a coluna de fogo, o Logos, está ungindo todos os pastores da mensagem. Não. Assim como esteve para manifestar a unção no ministro, no profeta do dia, então o Espírito Santo, o Logos de Deus, hoje sabe muito bem sobre quem repousar, não apenas para fotos, porque depois de William Branham, muitos aparecem com foto de coluna de fogo. Muitos aparecem. Mas todos que apareceram depois do profeta, vocês ouvirão Jesus dizer como ele disse em seu dia. Todos que vieram são ladrões e salteadores. Querem roubar a glória, ou querem ofuscar a glória de uma manifestação de Deus em um ser humano. Eles querem ofuscar, porque os seus testemunhos já não condiz com a coluna de fogo que esteve sobre William Branham e que fez o que fez, pregou o que pregou e viveu o que viveu, que temos exemplo disto. Amém? Aleluia. Você tem o exemplo de Jesus Cristo como um homem que nunca bebeu, nunca fumou, nunca adulterou, teve oportunidade para tudo isso, mas rompeu tudo isso porque ele é o marido da igreja. Ele não tinha que unir com nenhuma mulher lá atrás, porque ele veio manifestado de Espírito, a teofania, de teofania, Melquisedeque, de Melquisedeque a Jesus Cristo. E dali, ele quer mostrar que ele é o cabeça da igreja, o esposo da igreja. Ele não precisava casar com uma mulher. Não havia necessidade. Ele sofria a mesma coisa que nós sofremos. Ele era um homem de sofrimento e de paixão, como nós. Ele era tentado por mulheres, tentado por
cigarro, tentado por qualquer bebida. Ele era, mas ele não caiu naquilo, porque ele mostrou para nós o exemplo de um marido que espera até a manifestação desta esposa e ele mantém firme, seguro, até que ela aparece para ele poder casar com ela. E esse é o casamento espiritual. Ele, Cristo, casando conosco de uma forma espiritual, porque nós somos milhares de membros e Cristo é um apenas. Ele é o cabeça, porque você só tem uma cabeça no seu corpo. Então assim é Cristo. Ele é o cabeça, mas o corpo tem milhares de membros. O corpo de Cristo é formado de milhares de membros. E de todas as eras da igreja é formado o corpo de Cristo. Até o ponto que nesta última era, você é exatamente esta esposa que está tão perto da cabeça. Tão perto da cabeça. Porque é ali onde Ele te gerou. Entre a pedra de coroa e Laodiceia. Você está entre Laodiceia e a pedra de coroa. Esse é o corpo chamado Espírito Santo, onde está o corpo místico de Cristo, que Cristo é o cabeça, que é a revelação, que é os trovões, que é o selo, sétimo selo, que desce sobre esta igreja. Por isso ele não desce sobre Laodiceia. Tem gente que fica perguntando, espera lá, já houve a era de Laodiceia, mas não tem que acontecer alguma coisa para que esteja na altura da pedra de coroa? Porque eles percebem o vazio que há entre a pedra de coroa e Laodiceia. Mas aquele período entre pedra de coroa e Laodiceia é o espaço onde ficou formada a era da noiva, a era do Filho do Homem, a era do casamento. Porque é aqui, é no pescoço que se liga com a cabeça. Não é o ombro que se liga com a cabeça, é o pescoço. E essa noiva do último dia, ela é a noiva que está ligada com o cabeça. Por isso, ela é ele. Ela é a mais próxima dele. Exatamente esta era. Daqui se tira os filhos, onde tem a palavra. Você pode notar também que é aqui no pescoço de onde vem a voz, a palavra. Vem é daqui. Está exatamente aqui, porque Cristo é o cabeça. E Cristo é todo o processo da palavra, toda a luz da palavra. Cristo é este cérebro da igreja. A igreja não pensa com seus pensamentos, mas com os pensamentos de Cristo. A sua mente, diz Paulo, temos a mente de Cristo. Amém? Então, se você não entender esta conversão, alguém vai procurar, eu quero vê-lo como Melquisedeque. Você não o verá mais, porque ele converteu em Jesus Cristo. Quer dizer, eu quero ver como Jesus Cristo, ele converteu no Espírito Santo. No dia de Pentecostes, ele disse, vou e venho para vós. E ele foi e voltou 50 dias depois. Ele já estava sobre a igreja, veio para eles. Vocês notam isso daí? Ele converteu de carne, ressurreição, ele voltou ao seu estado original, Espírito, para estar sobre a igreja e partiu a si mesmo em Atos 2, foi vista línguas de fogo partidas entre o povo, porque era Deus repartindo-se a si mesmo e dando uma fagulha para cada um de nós. O que você tem de Deus no seu corpo, o que você tem de Deus no seu sistema humano, e irmão Brana diz que é do tamanho de uma unha, que é injetado no seu sistema humano, o sistema de Deus injetado no seu. E isto é o que faz você vencer tudo. Você não precisa de ter todinho. Não, é aquilo ali, é do tamanho de uma unha. O poder que é injetado no seu corpo. Isto faz você vencer o pecado, vencer o adultério, vencer a mentira, vencer o homem alheio, a mulher alheia, vencer todas as coisas do mundo, amar a Jesus Cristo e ver também a sua conversão. Amém? Então nós estamos notando aqui as conversões de Deus e Espírito para teofania. Teofania é uma manifestação em Melquisedeque.
da manifestação de Melquisedeque não se ouve falar mais nele, porque ele veio e converteu em Jesus Cristo. Aí Paulo vem aos Hebreus e mostra que nós temos agora um ministério que não é mais segundo a lei levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Agora é o que nós temos, esse sacerdócio agora, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas lá atrás era Deus mesmo. Era Deus. Melquisedeque era Deus, não era um outro. Melquisedeque era Deus, aparecendo para Abraão. Aí você vai ver depois uma manifestação, antes dele vir em carne aqui e morrer para os nossos pecados, antes dele vir em carne, ele teve uma manifestação de homem. Porque aí você vai encontrar, depois do capítulo 18 de Gênesis, quando Deus visita Abraão, já não é mais numa teofania, mas ele visitou num corpo que ele comeu bolo, bebeu leite, comeu manteiga e comeu carne de novilho. Você já pensou ver um corpo desse? Que corpo era esse? Se não, um corpo igual ao nosso. 16 elementos. Era Deus convertendo de teofania a um corpo de 16 elementos antes de vir para morrer. E ele fez isto mostrando para nós que o que ele fez com Abraão, ele faria nesses dias finais. O que ele fez com Melquisedeque, também com Abraão, antes, no capítulo 14 de Gênesis, ele estava mostrando o serviço também que ele faria de um sacerdócio em Cristo, morrendo no Calvário e sendo o nosso sacerdote. Mas lá, irmão Brana disse, não vai você confundir que era apenas uma ordem sacerdotal, porque não era uma pessoa, era Deus. Melquisedeque era Deus. Então ele converteu em Jesus Cristo, mas antes de converter em Jesus Cristo, já no Velho Testamento, ele deixou para nós os tipos, porque os tipos não falham. E ele deixou aquele tipo de o próprio Deus falar, vamos visitar Abraão. Aí ele fez um corpo, soprou e diz, entra aí Miguel. Fez um outro, soprou, entra aí Gabriel. E ele fez um corpo e entrou. E foi falar com Abraão. Isso foi um sinal no Velho Testamento, em Gênesis, capítulo 18, que Deus faria em Apocalipse 10. Entende? Isto é um sinal lá de Gênesis 18, o que Deus cumpriria sua palavra em São Lucas 17, 26 a 30. Era Deus mostrando em tipo lá atrás. Deus mesmo vindo e comendo, bebendo, não tinha problema de colesterol que nem nós, podia comer manteiga, comer carne de novilho, também não era de vaca velha, era novilho cevado, é um novilho gordo. Podia comer, também não tinha problema, ele podia tomar leite, não tinha problema, está escrito na Bíblia, gente. Foi o que Deus fez lá atrás, era em tipo o que ele faria aqui nos dias da manifestação dele outra vez, quando ele convertesse de filho de Deus para filho do homem. Amém? Parece que a gente simplesmente muda as palavras, forma a mensagem e elas ficam tão boas e são mensagens tremendas que Deus tem na sua palavra desde aquele tempo de conversão até agora. Amém? Então, se você nota esta conversão de Cristo como Melquisedeque para o Senhor Jesus Cristo, escuta o que o irmão Brana diz, agora vocês passaram por isso. Porque naquela forma, ele sabia todas as coisas. Quem ele? Cristo. Sabia tudo. E vocês nunca têm podido saber isso todavia. Olha para você ver a forma que você veio e a forma que Deus veio. Deus de espírito, veio a teofania, a carne. Você de pensamento, guarde bem, vocês estão me entendendo? Eu era um pensamento, você era um pensamento e nos fizemos carne. Então passamos pela teofania.
Nós não chegamos na teofania para dar teofania, como Melquisedeque, teofania, veio a converter em carne em Jesus Cristo. Nós não. Nós viemos do pensamento, do atributo de Deus, direto. Passamos pela teofania, viemos em carne, e aqui o irmão Brana diz, talvez não vai dar tempo de eu ler, mas está no parágrafo 80, que nós viemos ao mundo desta forma para sofrer tentações, para vencer nesta carne, provando que daqui você vai à teofania, que é a palavra. Entende? Daqui agora, olha, Cristo veio, olha, Deus veio de espírito para teofania, teofania para carne. Nós viemos de pensamento de Deus, que é o atributo, viemos e nos fizemos carne. Quer dizer, ficou uma lacuna no meio. Por isso eu não me lembro, você não lembra que você estava lá com ele antes. E por isso Jesus lembrava. Glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Por que ele lembrava? Porque ele era, não um pensamento, ele era a palavra, a teofania. Ele tinha passado por ela e vivido nela. E nós não, nós viemos direto do pensamento de Deus, que é um atributo, tornamos carne, de carne agora. Vencemos o diabo, entramos na teofania, agora a teofania está onde? Onde está a teofania? Eu não posso prolongar muito, mas deixa eu repetir alguma coisa aqui. Perguntas e respostas, número 3, parágrafo 248. Não é esta visão, paladar, tato, olfato e audição que está de fora. Não é. Isso está sujeito à morte e morrerá. Mas a parte de dentro de você, aqui embaixo, dentro, está. Esta é a pessoa que não pode morrer. É a alma. Ela não pode morrer, vê? E é desta pessoa que a nova vida começa. Deste novo nascimento. E isto constrói uma pessoa na imagem desta pessoa, que é você, ao redor daquela vida. Você compreendeu? Amém? Não é fácil para compreender, né? Meu irmão Brandes, você compreendeu isto? O que acontece é que você nasceu de novo. E esse novo nascimento está gerando um corpo dentro deste corpo. Esta é que você vai ver que é a teofania. Não feito por mãos. Eterno nos céus. Eterno por quê? Já estávamos nos pensamentos eternos do Senhor de passarmos pela teofania e de entrarmos nela. Chegamos na teofania, não pudemos naquele tempo passar por ela. Passamos dela. Viemos em carne, mas depois de vencer aqui na carne, voltamos à teofania. É isto que o apóstolo São Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. E o novo nascimento não é seu. O novo nascimento é de Deus. Você não nasceu de mim, nem da igreja, nem do profeta. Você nasceu de Deus. Temos de Deus um edifício. O que é isso? Um corpo. Edifício aqui é um corpo. Temos de Deus um edifício. Qual é esse edifício? Esse que é a palavra. Esse que é a teofania. Esse aqui é para onde você vai. Quando você sai desse corpo, você entra naquele corpo teofânico. Uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém. Paulo falou, Pedro também falou disso em 2ª Epístola, capítulo 1, verso 14. Ele percebia que já estava na hora, né? Capítulo 1, verso 13 e 14, da 2ª Epístola de São Pedro. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Pedro já estava certo, ele disse, eu vou ter que deixar esse tabernáculo, como o Senhor Jesus Cristo já me tem revelado que eu preciso deixar, vou deixar esse tabernáculo. Então, nós estamos para deixar esse tabernáculo e tomar este daqui, que é da palavra. Vê?
E é desta pessoa que a nova vida começa, desse novo nascimento. Quando você nasce de novo, ali começa uma nova pessoa. É aquilo que Deus já havia pensado em você antes da fundação do mundo, e você tem que vir a este corpo que é teofânico. Você tem que chegar a ele, mas não chega a ele em vida. Mas você já está aqui. Quando a morte chega, o irmão Branham diz, já se converte a esse que não é feito por mãos humanas, mas é eterno nos céus. Por isso, o Filho de Deus, quando ele parte daqui, ele já entra nesse corpo. Por isso não se deve consultar uma pessoa que parte para o outro lado, porque principalmente o Filho de Deus, ele está nesse corpo. Ele vai para esse corpo, o corpo no qual ele, a vida toda cristã que ele teve aqui, foi uma vida de oração, uma vida de estar assiduamente nos cultos, amando a Deus, honrando a Deus, ouvindo as coisas de Deus. Se não tem um lugar para ir, mas ouve a palavra de Deus, isso está dentro deles, constantemente, guardando aquilo e formando um corpo dentro desse corpo mortal. Tem algo dentro desse corpo mortal que é formado, que o seu caráter pode cair, mas esse corpo aqui não. Você pode falhar, mas esse corpo de dentro deste, não. E esse corpo dentro é o novo nascimento. Esta é uma obra de Deus dentro de você. Amém. Glória a Deus. Deixa eu logo já encerrar aqui. Eu tenho que encerrar com esta conversão. Outra vez, eu tenho que encerrar aqui. Porque se você não viu a conversão de Deus, Espírito a Logos, aquela pequena luz branca, para depois vir e manifestar através de Melquisedeque, seu corpo teofânico, apareceu, nunca mais ouvimos falar de Melquisedeque. Ele converteu em Jesus Cristo. Isso é o que o profeta diz. Por quê? Porque Melquisedeque não tinha pai nem mãe, não tinha princípio de dias, nem fim de vida. Então ele não era Jesus. Lá era Deus. Você tem que entender isso. Lá era Deus. Porque não tinha princípio nem fim. Jesus veio, ele teve o dia do nascimento dele. Esse é o corpo. Isto é a forma de Deus converter de Melquisedeque a Jesus Cristo. De Jesus Cristo a Espírito Santo e vir sobre a igreja. Não é outra pessoa, é o mesmo Deus que te salvou, mora em você. O mesmo Deus que te comprou, mora em você. Deus não põe inquilino como nós compramos casa e colocamos o inquilino. Deus não, Deus fez, comprou você e diz, é eu que moro. Mas ninguém mora nessa casa. Eu moro nessa casa. Então Deus tem milhares de casas onde Ele mora, que são corações de pessoas que já no passado, elas devem saber que elas já estavam em Deus nos seus atributos. E agora veio em carne, e de carne ela está vencendo na carne para se converter na teofania. Da carne nós vamos à teofania. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso daqui é tremendo. Agora, já que eu não tenho muito tempo, o parágrafo 105 do intervalo, para mim poder mostrar que esse mesmo Cristo, esse mesmo Melquisedeque, que é Jesus Cristo, esse mesmo Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo, que era cordeiro durante 7 eras da igreja, esse mesmo Espírito Santo se converteu em Filho do Homem. Quando? Se converteu em Filho do Homem para poder trazer esta mensagem que nós temos. E quando Deus se converteu de Espírito Santo a Filho do Homem, então Ele deixou de ser cordeiro e converteu a leão. Ele converteu, deixou de Filho de Deus. Olha, eu quero que vocês entendam isso, porque isso aqui é bíblico e você não pode negar isso daqui. São Lucas 17, 26 a 30, assim como foi nos dias de Noé. E nós estamos vivendo já nos finais dos dias de Noé. E como foi nos dias de Noé, seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Porque o Filho de Deus converteu em Filho do Homem. Você entendeu? Olha, aquele grande Melquisedeque se converteu em Filho do Homem chamado Jesus Cristo. Aquele grande Jesus Cristo se converteu em Espírito Santo.
durante as 7 eras da igreja. É filho de Deus. Esse, durante o ministério de filho de Deus, ele intercedeu por nós. Venceu o tempo da intercessão. Ele tinha que vir como filho do homem nos dias idênticos aos dias de Sodoma e Gomorra, aos dias de Noé. E ele veio. Em quem? Em William Branham. Quem veio? Aquele mesmo filho de Deus. Jesus Cristo estava num corpo chamado William Branham, e aquele Jesus Cristo ali naquele corpo era conhecido como o ministério do Filho do Homem. Então ele deixou o ministério de Filho de Deus, intercessor, e converteu-se a Filho do Homem, profeta. Amém. Você sabe o que é isso? Ele deixou o ministério de intercessor, desceu na terra, provando sua palavra 236, ele diz que é isso aí o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá do céu em carne humana entre nós. Foi Jesus Cristo descendo do céu em carne humana. Agora ele não vinha lá do céu em carne humana. Ele vinha descendo do céu, mas quando ele chega na terra, ele é carne humana. Ele está descendo do céu, ele é anjo forte. Quando ele está na terra, ele é carne humana. Ele é um homem, ele está operando através de um homem, falando, olhando, vivendo através de um homem. Amém? Estão entendendo? Então, isso daqui para mim é tremendo. Para mim é uma Bíblia aberta. Os selos abriu a Bíblia de uma tal maneira que dá para você caminhar nela todinha assim, satisfeito, e chegar e encontrar lugar. Isso daqui está certo. Ninguém pode negar isso daqui. Ele converteu de filho de Deus para filho do homem nos dias de William Branham. Nos dias de William Branham, ele converteu de cordeiro para leão. Está aqui o 105, o intervalo. Quem não crê no profeta, o problema é deles. E quem crê no profeta e não crê no que o profeta pregou, o problema é seu também. Mas aqui está, eu creio no profeta, creio na Bíblia, creio na mensagem, e creio no que ele pregou. 105, o intervalo. Se você tem um intervalo que é mais novo, aí é 176. Ele veio para abrir os selos e soltar todos os mistérios para o 7º anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão aqui nestes 7 selos. Assim o disse ele. Agora vem o Cordeiro e deixa de ser mediador entre Deus e os homens e se converte num leão. As conversões. Eu gosto de ver Deus convertendo e você não quer converter. Converta do mundo para Deus. Converta das denominações para a palavra. Converta do cordeiro para leão também. Converta, mude agora também. É Deus em morfe. Se você não pode converter, é porque não pode mudar. E se não pode mudar, é porque Deus não está em você. Porque se Deus está, Deus em morfe cada tempo. Deus mudando-se, Deus convertendo-se. Amém. Alguém quer jogar para Malaquias 3, onde Deus diz, eu sou o Senhor e não mudo. Ele não muda na essência. Mas você sabe muito bem que ele mudou de Espírito Santo para Filho do Homem, como ele mudou de Filho do Homem para Espírito Santo também. Ele fez isso lá atrás. E agora ele veio e fez outra vez, porque ele tinha que mudar de Espírito Santo para Filho do Homem, porque ele tinha que revelar esta palavra para nós, e esta revelação se daria com o rugir do leão. Apocalipse 10:3. Amém. Eu não posso ir mais avante, mas aqui vem. Agora vem o Cordeiro e deixa de ser o mediador entre Deus e os homens e se converte num leão. E quando chega a ser um leão, toma o livro que contém seus direitos. Amém. Eu teria mais alguma coisa aqui que eu achei muito importante. Tenho que deixar para outra hora. Mas isso daqui, para mim, já é tremendo, estas revelações, estas conversões. Fala, Senhor, me converta, como o Senhor é convertido. Por quê? Porque o Senhor veio de Espírito e se fez um Logos, do Logos se fez carne. O Logos era a teofania, o Senhor veio, manifestou, mas eu nunca tive o privilégio de passar e viver na teofania, no corpo de teofania. Mas, após a luta nessa terra, diz o profeta, que morte no corpo te levará lá.
Irmão Branham diz isso. Morte no corpo te levará lá, num corpo que você pode aparecer e desaparecer. Por isso não se deve consultar quem parte daqui. Foi por isso que Samuel apareceu. Porque ele está vivendo exatamente nesse corpo. A palavra que aparece e desaparece. E ele apareceu. E não podia consultar, Deus havia proibido para não consultar os que haviam partido. E ele apareceu, e quando ele apareceu, ele era profeta. Ele profetizou. Além disso, ele apareceu e ele era profeta. Fazia 3 anos que ele tinha morrido. E um Saul, que não creu na mensagem do dia, não deu conta de engolir a mensagem do dia, foi atrás de uma pitonisa, porque quando eles não dão conta de receber a palavra do profeta da forma que foi revelada, eles unem como Pilatos uniu com Herodes, sendo que antes eles não davam certo, mas eles uniram para poder falar contra Cristo, para crucificar a Cristo. Hoje, une a primeira e segunda etapa de todas as alas. Alas que crê que o irmão Branham vai ressuscitar, vai andar de cavalo, vai andar de avião. Alas que crê que o irmão Branham já revelou os selos, mas não crê que o Cordeiro saiu do trono. Elas unem tudo para condenar esta palavra, que o Cordeiro saiu do trono, que ele converteu. Ele mudou, ele converteu de cordeiro a leão, ele converteu de filho de Deus a filho do homem outra vez. E a última conversão dele será filho de Davi. E quando ele converter a filho de Davi, ele estará no ministério para os judeus. Já não é para nós, mas para nós é agora. Depois ele virá com o seu ministério para os judeus. Ele terá o seu ministério entre os judeus. Ali será a sua última conversão. Ele termina no final do milênio, ele entrega o reino ao Pai. Por quê? Porque agora não tem mais nenhum ministério de filho do homem, nem filho de Deus, nem filho de Davi mais. Agora é o mesmo Deus. Volta à origem outra vez, depois do milênio, volta à origem, porque ele entrega tudo, todo o reino ao Pai. Diz, por que não fica um filho? Porque já venceu. Trabalho de filho é vir na terra, é lutar, é morrer, é sangrar, é pregar, é revelar a palavra. Mas quando termina o milênio, ele termina todo o trabalho e converte no eterno outra vez, entregando o reino ao Pai. Amém? É isso que é Deus. É ver estas conversões que faz bem para todos nós. E se nós não vermos ele converter de Melquisedeque para Jesus, então depois você não vê. Ah, mas eu creio que ele converteu de Melquisedeque para Jesus. Eu creio. Então, mas e de Jesus para Espírito Santo? Não era outro, não. Era ele mesmo. E de Espírito Santo, que era o Filho de Deus, para filho do homem nos dias do irmão Branham. E agora dos dias do irmão Branham, ele está dentro de nós, do quíntuplo de Efésios 4:11, pregando essa mensagem que comeu, é a esposa de Cristo que comeu o livrinho e está pregando agora a reis, povos, nações e línguas. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, pela luz que o Senhor dá. Muito obrigado, não há nenhum esforço humano, Senhor, tudo é seu. Tudo é seu. A palavra é sua, a pregação é sua, minha boca é sua, a minha voz é sua, tudo é do Senhor. Não tem nada meu aqui. Eu creio, Senhor. Tudo é seu. Desde o início ao fim, tudo é seu. É a sua palavra. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Converta meu irmão de cordeiro a leão agora. Isto é, rei. Ele crê que somos reis e reinamos hoje espiritualmente. Não é o milênio ainda, mas já reinamos espiritualmente sobre o mundo, sobre o pecado e sobre o diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, com a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos, com a conversão do cordeiro a leão. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor.
vem guiar-me, Senhor. Vem, Senhor, vem guiar, vem, Senhor. Se o meu jornadear exigir batalhar, laços meu, Satanás, me armar, socorrer-me a bem, meu Senhor Salvador, pela mão, bem guiar.